Quando o iPhone apareceu no mercado em 2007, ele deu aquela bela assustada, tanto no mercado da telefonia móvel quanto no mercado de tecnologia como um todo. A Apple estava dando com os dois peitos em fabricantes que eram tradicionais, como Siemens, Nokia, Motorola e várias outras marcas, BlackBerry, que subestimou a Apple e que fez piada com o iPhone e acabou desaparecendo anos depois porque não soube acompanhar a marcha da evolução. E a principal concorrente da Apple no mercado de tecnologia, que era a Microsoft, também se assustou com esse movimento que o Steve Jobs fez e decidiu correr atrás do prejuízo. Microsoft pensou, bom, onde que eu posso atacar a Apple em um campo onde ela ainda não explorou? Olha só, nas redes sociais que eram a tendência de futuro e estavam emergindo. O Orkut já era um sucesso, o Facebook estava nascendo e o Twitter estava crescendo aos poucos. Então alguém na Microsoft pensou que era uma boa ideia lançar um smartphone social e deu o nome desse smartphone inicialmente de Pink, e não é a cantora de música pop, e depois rebatizou o dispositivo para Kim. E o Kim, meus amigos, foi um dos grandes fracassos da Microsoft ao longo de sua história. Nesse vídeo eu vou contar como a gigante de Redmond lançou um produto que ela teve que retirar do mercado com apenas 6 meses de vida. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @oeduardomoreira ou eduardomoreira.com.br, um hub de conteúdo de cultura pop, enfim, tudo aquilo que eu tenho vontade de compartilhar com você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Se você gostar do que vai ver a partir de agora e nos próximos 10 minutos, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe essa história com todo mundo que é curioso sobre os grandes fracassos e sucessos do mundo tech, porque, afinal de contas, é bem interessante a gente revisar essas histórias que tanto deram barulho, fizeram barulho e geraram polêmica no mundo da tecnologia e que talvez os mais novos não conheçam, mas nós que testemunhamos tudo aquilo nos divertimos bastante com o fracasso alheio. Como que o Microsoft Kim surgiu? Ele começou a ser idealizado numa época em que o duelo Android versus iOS sequer existia, porque o primeiro plano para o Kim nasceu em 2008. A Apple lançou o iOS, lançou o iPhone em 2007 e todo mundo começou a pensar em quais eram as alternativas que poderiam adotar para poder frear o ímpeto do Steve Jobs. A Microsoft já estava no mercado de telefonia móvel, não com dispositivos, mas com um sistema operacional horroroso chamado Windows Mobile. Na época, a Microsoft estava presente com o Windows Mobile em outros dispositivos e outras iniciativas, e, na prática, esse sistema operacional estava mais presente em dispositivos tipo PDA, tipo Palm, do que em smartphones propriamente ditos. No momento posterior é que ele foi adaptado para a telefonia móvel, mas inicialmente ele estava nos computadores de bolso que a gente tinha na época. Saudades desse tempo, eu era tão feliz utilizando o Windows Mobile. Mentira, eu não gosto de me lembrar disso não. Eu tinha um Palm com Windows Mobile que não era a coisa mais legal do mundo. Quem idealizou o Kim da forma como a gente conheceu foi o James Allard, que pensou em um smartphone eminentemente social, justamente porque ele estava observando a ascensão dessas plataformas junto ao grande público e entendeu que todo mundo usaria as redes sociais, principalmente nos dispositivos móveis. Ele não estava errado nessa previsão. Não parecia meio óbvio para a gente em 2008, mas para os caras que estavam antenados de tecnologia, sim, porque os dispositivos móveis já eram uma realidade, a gente já tinha os celulares como os principais dispositivos de consumo eletrônico, os netbooks estavam ganhando o mercado, o que indicava que as pessoas iriam utilizar a informática e os dispositivos fora de casa em modo mobile, e eis que começa a nossa aventura e um pesadelo para a Microsoft. A Microsoft anunciou que o Kim existia em 2009, mas o produto só chegou ao mercado em abril de 2010. E a pior parte desse dispositivo é que ele contava com o Windows Mobile, mas sem as novidades do Windows Phone 7, que era uma plataforma que a mesma gigante de Redmond já tinha lançado para outros telefones, principalmente para os telefones da Nokia, mas que não sei por que cargas d'água não colocou no Kim. E
Detalhe, a Microsoft lançou dois modelos, o Kin 1 e o Kin 2, que tinham designs diferentes. Um deles era um produto na orientação da horizontal, você tinha o teclado em formato horizontal, onde você tinha uma área maior para você digitar, e outro na orientação vertical, com teclado slide. Os dois tinham teclado slide, na verdade, em um formato mais compacto, mais portátil, e que você também utilizava o teclado físico para você mandar as mensagens e interagir nas redes sociais. Essa questão do formato do dispositivo foi decisiva para determinar o fracasso do Kin e até mesmo para determinar a escolha pelo Windows Mobile modificado e não pelo Windows Phone 7, que era muito mais promissor na época. Outro ponto que mostra que a escolha da Microsoft em adotar o Windows Mobile nos modelos Kin é que o sistema operacional não tinha loja de aplicativos. Ou seja, era muito difícil você instalar as plataformas de redes sociais nesse smartphone, que era a proposta principal da Microsoft para a existência dos dispositivos. E no final das contas, não fazia muito sentido ele existir sem essa compatibilidade ou a fácil acessibilidade para as plataformas de redes sociais a partir de uma loja de apps. Tudo bem, o iOS, quando ele foi lançado, não tinha loja de aplicativos. Porém, o Android, quando ele chegou ao mundo em 2008, já no primeiro dia tinha o Android Market. E em um momento posterior, a Apple também lançou a loja de apps. Então, quando os modelos Kin chegaram ao mercado em 2010, a Microsoft já deveria saber o que fazer para poder popularizar os dispositivos e para poder incentivar os usuários a usar as plataformas tal e como ela idealizou, planejou. E nada disso aconteceu porque não tinham acesso fácil aos apps. Mas o pior não foi nem a falta de aplicativos ou a dificuldade de processar os aplicativos de redes sociais. Foi a forma em como a Microsoft promoveu o Kin junto ao grande público. Se dá para resumir essa tragédia toda, o Microsoft Kin teve um lançamento que foi um verdadeiro desastre. Não só ele chegou com um conceito de design tanto quanto controverso, não só ele veio sem uma loja de aplicativos para facilitar a vida dos usuários, como que a propaganda para promover o smartphone junto ao grande público sugeria naquela época que os jovens e jovens adultos utilizariam os smartphones da Microsoft para a prática do sexting. E este termo sequer existia em 2010, porque a propaganda que a Microsoft emitiu ou liberou para o grande público, ela era extremamente sugestiva, que a galera ia utilizar o smartphone para aquelas conversas mais adultas e sugestivas e com cunho um tanto quanto, que eu vou dizer, né? Aquele cunho mais íntimo, mais... Sabe como é, né? Aquela coisa que a gente gosta de fazer depois das 10 da noite, longe dos olhos das crianças. Vocês entenderam onde eu quero chegar. Vocês praticam o sexting, que eu sei. A audiência desse canal de vídeos tem de 25 anos para cima. É uma galera que pratica o sexting, que troca nudes, que faz aquele intercâmbio gostoso com as pessoas através de textos, fotos e vídeos. Mas isso hoje é normal. Em 2010 não era tão normal assim. E o resultado disso foi a retirada do Kin com apenas 6 meses de vida. Ninguém comprou esse smartphone, a Microsoft ficou com produtos encalhados nas lojas e o prejuízo para a gigante de Redmond é calculado hoje em $1 bilhão na época. Se a gente corrigir pela inflação, é grana pra caramba, e a gigante de Redmond, na época, comandada por Steve Ballmer, e se a gente vai pensar, mais uma atrapalhada do Steve Ballmer na telefonia da Microsoft, porque compra a Nokia, mata a Nokia para ficar com as patentes. Lança o Windows Phone, que era um sistema operacional promissor, mas não sabe o que fazer com ele. Não distribui o software para outros fabricantes. Decide matar esse software dentro da própria Microsoft. E também lança o Kin, que é uma tragédia no conceito, na promoção, no sistema operacional utilizado, em tudo. Então, a gente pode colocar na conta do Steve Ballmer mais esse fracasso da Microsoft. E depois as pessoas se perguntam por que o Satya Nadella decidiu mudar tudo dentro da gigante de Redmond. Com tantos traumas acumulados, só poderia realmente fazer essas mudanças para simplesmente apagar a existência do Steve Ballmer dentro da empresa. No final das contas, o Kin não foi um inútil completo. Várias das suas ideias foram aproveitadas no Windows Mobile, que depois morreu
porque ninguém utilizava o sistema operacional. Então, desculpa, sim, o Kim foi um fracasso completo, ele não serviu para nada, ele é um grande inútil, mas vamos deixar ele descansar em paz. Ele vale muito mais hoje para as anedotas e para as conversas sobre tecnologia e para a produção de conteúdos como esse, porque rendeu uma história interessante que a gente contou em 10 minutos ou mais, mas, sinceramente, ninguém sente falta desse smartphone, ninguém sente falta do conceito, e talvez a Microsoft hoje sinta falta da grana bilionária que perdeu ao investir em um produto que foi mal concebido, mal trabalhado e mal promovido junto à mídia. Eu agradeço a quem ficou até aqui. Você pode acompanhar o eduardomoreira.com.br porque tem mais, e pode me seguir nas redes sociais no @oeduardomoreira, mas sem sexting. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.